Queridos, bom dia, graça e paz. Sábado hoje, ontem não pude fazer, não estava bem, não consegui nem fazer evangelismo junto com os irmãos, mas graças a Deus hoje estou um pouco melhor e vamos falar um pouquinho aqui do minutinho de reflexão, não é isso? Então vamos para o nosso texto, está lá em 1 Samuel 26, tá certo? E nós vamos estar falando aí de Davi, tá certo? Algo que nós podemos aprender com Davi, tá certo? Vamos lá, o texto fala assim: pois Davi enviou espias e soube com certeza que Saul tinha vindo. E Davi se levantou e foi ao lugar onde Saul se tinha acampado. Viu Davi o lugar onde tinha deitado Saul e Abner, filho de Ner, capitão do seu exército. E Saul estava deitado dentro do lugar dos carros e o povo estava acampado em redor dele. E dirigindo-se Davi e a Aimeleque, o Eteu, e a Absai, o filho de Zeruia, irmão de Joabe, disse: quem descerá comigo a Saul ao arraial? E respondeu Absai: eu descerei contigo. Foram, pois, Davi e Absai de noite ao povo, e eis que Saul estava deitado, dormindo dentro do lugar dos carros, e a sua lança estava fincada na terra, e a sua cabeceira, e Abner e o povo deitava-se em redor dele. Então disse Absai a Davi: Deus te entregou hoje nas mãos o teu inimigo. Deixa-me, pois, agora encravá-lo na lança, com a lança de sua vez na terra, de uma vez na terra, e não ferirei segunda vez. E disse Davi a Absai: nenhum dano lhe faças, porque quem estendeu a sua mão contra o ungido do Senhor e ficou inocente? Disse mais Davi: vive o Senhor, que o Senhor o ferirá, ou o seu dia chegará em que morra, ou descerá para a batalha e perecerá. Senhor, fala aos nossos corações nessa manhã, eu te peço em nome de Jesus. Amém. A vingança é do Senhor. Esse é o tema para nós hoje. Às vezes nós passamos por tribulações, dificuldades, perseguições, mas a vingança não é nossa, tá certo? O que acontece ali? Davi, mais uma vez, tem a vida de Saul nas suas mãos, ou seja, ele que era perseguido por Saul. Saul queria matá-lo. Saul já estava, podemos dizer assim, abandonado pelo Senhor, retirado o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Saul. Davi já tinha sido ungido lá por Samuel, lá atrás, e mesmo assim ele não permite com que faça, e nem ele mesmo faz, algum mal àquele que ora fora ungido pelo Senhor, ora fora um servo do Senhor, tá bom? Aquele que direcionava, o rei, que estava à frente do povo de Deus. Então, entendemos algumas coisas. Primeiro, Davi tinha consideração. Davi considerava a vida de Saul. Davi entendia que ele já tinha sido ungido, que tinha sido um instrumento. Saul vacilou, errou, e ele tem que prestar conta para quem? Para Deus. Ou seja, já não tinha mais ação do Espírito Santo, pelo contrário, o texto fala, que até isso é uma consideração da época, não é isso? Até o 6º século eles entendia que Deus fazia o bem e o mal. Então aqui, se for ver os textos, nós vamos ver que diz que o Espírito de Deus, ou seja, Deus fazia com que vinha um espírito mal sobre a vida de Saul. E na realidade, esse era o entendimento da época. Voltando para cá, onde nós entendemos que Deus faz o bem e quem faz o mal é o inimigo, nós vemos e entendemos melhor esse texto, tá? Mas o que importa aqui é que Davi considerava a posição de Saul. Até então, Saul ainda era o rei, ainda estava à frente do povo. Então ele não se levantaria e nem deixou com que nenhum dos seus se levantasse contra Saul, o ungido do Senhor, tá? Apesar de já sabermos que ele não estava, mais à frente, podemos dizer assim, conforme Deus queria. Segundo ponto, o que fazemos aqui pagamos. Não faça o mal se você pode fazer o bem. Não é isso? A própria palavra fala: aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Então, tudo que nós façamos aqui, que nós fazemos aqui, nós vamos pagar. Assim, Davi não permite com que Absai se levante
contra ele, não é isso? E fala, não tem nada que se faça aqui que não se pague, principalmente contra o ungido do Senhor. Não se volte contra aquele que se levanta contra você. Se defenda, mas não o ataque. Ah, pastor, é fácil falar isso. Mas fazer é muito difícil. A nossa vontade a vontade da carne é revidar, não é isso? De preferência com mais afinco, né? Mas a palavra de Deus fala pra gente ser orientado pelo Espírito Santo e não fazer isso, tá bom? Quem peleja por você, por mim, por nós, é o Senhor. E esse é o terceiro ponto que eu chamo a atenção. A vingança, a ação é de Deus, não é isso? Está lá no versículo 10, bem claro. Disse mais Davi, vive o Senhor, que o Senhor ferirá, ou o seu dia chegará em que morra, ou descerá para a batalha e perecerá. Ou seja, quem vai resolver essa situação não somos nós, é o Senhor, tá certo? Quem irá tomar a vida de Saul é o próprio Deus. A vingança é do próprio Deus. Saul pecou contra o Senhor e iria prestar conta. Nós precisamos entender, aquele que peca, aquele que erra, vai prestar conta. Agora, para a gente finalizar, nós precisamos ter cuidado com o que tratamos com o Senhor, né? Exemplo, o próprio Saul. Ele tinha que fazer algo e não fez. Ou seja, nós, quando temos um chamado, quando assumimos algo com o Senhor, fechamos um trato, né, um pacto, olha, era melhor até que não fechasse. Nós precisamos cumprir, porque nós vamos pagar pela nossa desobediência. Então, que façamos, né, usemos esses exemplos, ou seja, consideremos o nosso próximo, principalmente aqueles que são ungidos pelo Senhor, não é isso? Façamos o bem ao invés do mal, não é isso? Crendo que a vingança não é nossa, a vingança é do Senhor. Aquele que faz, aquele que planta aqui, vai colher aqui, não é isso? E cumpramos os nossos votos. Tá bom, meus queridos? Que o Senhor a todos abençoe, né? Dê um sábado abençoado, um final de semana abençoado, é o que eu desejo em nome de Jesus. Amém.